Olá a todos, bem-vindos a um novo episódio do Negócio Mistério. Eu sou Humberto Ferreira, tenho aqui comigo Vasco Sousa. Olá Vasco, estás Olá, bom? Humberto, sim. Ainda bem que recebeste a mensagem, vieste de polo azul, que assim eu estou de t-shirt azul e sim, estamos a combinar. É verdade. Exatamente. Por acaso, conseguimos quase sempre combinar. Combinamos gravar e vimos os dois. É verdade. Parece Até incrível. porque dava jeito. Fazer sem ti não é a mesma coisa. Não ia ser a mesma coisa. Não, nem dava para fazer. Estamos nas duas últimas semanas do Negócio Mistério, este Negócio Mistério especial mundial. Já sabem que vamos ter assim até ao fim do Mundial, portanto segundas, quartas e sextas. Depois vamos fazer uma pausa, uma merecida pausa. Vamos regressar em setembro, como é habitual também com aquela primeiro episódio dedicado a um grupo de jogadores que potenciaram-se numa equipa, e depois vamos para uma temporada normal. Já decidimos, mas ainda não vamos dizer verdade, o que é. não. Ainda não Vamos ficar dizer, em segredo em ainda. segredo dos deuses. É um mistério ainda, tal como o negócio. Olha, Tim Cahill no Mundial de 2006. O que é que tu te lembras? Aliás, o Tim Cahill começou em 2006, mas foi andando nos campeonatos Nos mundiais. do mundo, não é? É verdade. Mas em 2006 ele entrou logo em grande. Estamos a falar de uma Austrália que participava apenas pela segunda vez no campeonato do mundo. Novamente na Alemanha, tinha estado em 74. Ainda não tinha ganho nenhum jogo em campeonatos do mundo. Não tinha marcado nenhum golo. Nenhum golo tinha marcado, é incrível. Tem um grupo difícil com o Brasil, a Croácia e o Japão. A Austrália tinha uma excelente equipa, convém notar, provavelmente a melhor equipa da Austrália. Achas? Achas que era a melhor equipa da Austrália nos últimos anos? Acho. Não é nos últimos anos, acho que é sempre. De sempre, ok. O Cahill na altura ainda não era a estrela, havia o Harry Kewell, o Mark Viduka, o Marcos Schwarzer, eram talvez os três principais, entre vários outros, mas o Tim Cahill já jogava na Premier League, não é? Verdade. Mas era suplente nessa equipa da Austrália, e a Austrália começa contra o Japão, está a perder durante muito tempo, depois faz uma reviravolta incrível, com 3 golos marcados nos últimos minutos, e quem é que brilhou? O nosso Tim Cahill, que saltou do banco e marca logo 2 golos. 2 golos. A história do Tim Cahill é brutal. É dos jogadores que... É dos jogadores que eu gosto particularmente, porque acho que esta seleção da Austrália ele era uma espécie de patinho feio. Sim. Acabei por conhecer bastante bem a história dele. Tive a sorte, isto é mesmo uma sorte, por altura de 2010 eu tive em trabalho em Zurique, na altura em que foram anunciadas neste caso a Rússia e o Qatar como sendo os organizadores dos mundiais, e a Austrália era uma das candidatas. E no meio daquele board da FIFA que passam inúmeras estrelas, encontrei o Tim Cahill num corredor de hotel. Então acabei por tirar fotografia com ele, tipo, sei lá, numa zona mais que não deu para chegar lá. Encontrei o Príncipe William, era o presidente da Federação Inglesa. A Federação Inglesa estava também como candidato, mas com o Tim Cahill quis tirar fotografia. E ele é porreiro? Muito acessível, porreiríssimo, isso tudo. Mas mais do que isto, eu já conhecia a história dele. Tu sabias que o Tim Cahill esteve meio ano em Inglaterra sem jogar futebol porque não tinha visto de trabalho. Eu já não me lembrava, recordo-me que realmente enquanto ele jogava, que muitas vezes falava assim numa história de alguns problemas que ele teve, mas já não me recordava. Ele é colocado, o pai dele é britânico, a mãe é da Samoa, ele nasceu na Austrália, mas é filho de pai inglês e a mãe é das Ilhas Samoa. E durante a fase inicial o pai a ele e aos irmãos deu uma bola e era futebol que eles jogavam. Quando eles vão para a escola, isso na Austrália, na Austrália, sim. Quando eles vão para a escola, achava um bocado estranho na Samoa. sim, na Austrália, quando eles vão para a escola não havia futebol na escola, o único desporto que existia na escola era o rugby, e ele pegava em latas, ele e o irmão, e jogavam futebol com latas. Aquela paixão do exatamente. futebol sempre ali presente. Ele foi a sítios para fazer treinos de captação, rejeitado, aquela história mesmo da resistência e da resiliência. Sim. E ele vai fazer testes ao Millwall numa altura em que o Millwall fazia testes itinerantes. E o pai dele tinha um contacto de um amigo do amigo em Nottingham, e ele foi para Nottingham fazer um teste no Millwall, nos terrenos do Nottingham Forest. E lá ficou.
e depois ficou no Millwall, mas teve um tempo sem, é o primeiro clube dele em Inglaterra, sem ter o visto de trabalho ou de residência, só tinha o visto de turista e não podia sequer ser inscrito. E esses 2 golos que tu falas do Mundial de 2006 são espetaculares, porque há um período em que... A minha ideia, Tim Kelly, é que todos os golos dele são espetaculares. Não é verdade. Ele diz que do Mundial, ele diz que o que melhor gosta é o de 2014, sem dúvida. E que toda a gente dizia que ele fala muito sobre isso também, já falou em várias entrevistas, que era muito criticado pelos colegas que por vezes não lhe queriam passar a bola porque ele depois de receber a bola só queria rematar. Mas fazia bem porque ele assim marcava golo. Incrível. E ele dizia que podia acontecer 2 coisas, que era a bola parar na fila Z ou dentro da baliza com um grande golo. É verdade. Sim, nós só temos na cabeça os grandes golos, provavelmente ele tentou várias vezes e as coisas correram mal, mas só tentando é que tu marcas esses golos. E esse primeiro golo que ele marca em 2006... Esse é o remate de fora da área, talvez? Não, esse é o segundo. Foi o primeiro golo dele fora da área. A sério, na carreira nunca tinha marcado um golo fora da área. E o primeiro que marca com a seleção é o segundo golo que ele faz fora da área. O primeiro é um ressalto, a bola passa ali por um marinhado de pernas de japoneses e entra na baliza. E ele diz que o Guzidinho, quando o mandou entrar, que ele falou com ele e tipo, mais tarde lhe perguntaram o que é que ele tinha dito e ele não ouvi nada. Eu na minha cabeça já soltava para entrar e fazer, e faz aquele festejo icónico. O festejo dele ficou célebre, não é? Tipo, estar lá na bandeirola de canto. Já tinha feito isso em 2006? Já, é em 2006 que ele faz isso. Eu tenho mais a memória de 2014 dele fazer isso. 2006 já não é assim que ele festeja em 2006. É tipo, e é a forma de festejar que ele usa é para ser o festejo combativo, para ser o festejo de alguém que está ali a lutar por o seu. Que teve que lutar muito pelo seu espaço. Portanto, ele salta aqui para a ribalta e eu gosto destas histórias porque de facto são jogadores que nós conhecemos nos mundiais e o Tim Cahill conhecemos neste mundial. Estamos a falar de... eu diria que o jogo terá sido em Frankfurt, não sei. Isso não sei, só sei que foi durante a semana e à tarde. Kaiserslautern. Isso eu lembro que foi durante a semana e à tarde. É verdade, é verdade. Eu estava a trabalhar e não... 2 da tarde, dia 12 de junho, no Fritz Walter Stadium, Kaiserslautern. E a Austrália, apesar de ter bons jogadores e ter um treinador... muito experiente nos 2 mundiais anteriores, primeiro com a Holanda, depois com a Coreia do Sul, tinha chegado. Com a Coreia do Sul? Sim, mas pronto, que é certo é que na história chegou nas 2 claro, às meias finais do campeonato. Na altura ele até acumulava o cargo como treinador PSV, penso. Eu acho que sim, também tenho essa durante ideia. Uma fase ele chegou a acumular, não sei se durante o Mundial também. Mas o grupo era difícil porque tinha o Brasil, que era o grande favorito desse Mundial, tinha uma equipa fantástica, tinha a Croácia, que fez o mau Mundial, já tinha o Modric, já apareceu, mas era sempre uma boa equipe. E tinha a Croácia a voltar aos Mundiais 12 anos, 8 anos depois. Não. Então a Croácia tinha falhado em 2002. Não. A Croácia falha em 2010. Em 2002 participa, só que é eliminado na fase de grupos. Tens razão. É quando ganha a Itália até nesse Mundial. E depois tinha o Japão, que era treinado pelo Zico. E tinha já alguns... Ainda tinha o nosso Nakata, que já falamos aqui. Defrontou o Tim Cahill. E tinha o Nakamura, que era dos jogadores que eu via marcar golo. E eu lembro de e na baliza? Na baliza do Japão, deve ser o Kawaguchi. Claro, obviamente, é sempre o Kawaguchi. Dúvida é dizer Kawaguchi. É sempre o Kawaguchi. E a Austrália começa a ganhar, graças muito principalmente ao time que ele. Aliás, os golos são todos do banco, no outro é o John Aloisi. Sim. Também uma lenda, sim. E aí o John Aloisi ganha a titularidade, depois a Austrália perde de forma normal contra o Brasil por 2-0, mas é um resultado que não envergonha. Não envergonha ninguém. Eu lembro que a primeira parte desse jogo a Austrália até complicou a vida ao Brasil, e depois tem o célebre jogo contra a Croácia, que só precisava de um empate, e consegue esse empate. Esse jogo é famoso nos campeonatos do mundo porque é quando o Simonic é expulso com 3 cartões amarelos, que o árbitro esqueceu-se que já tinha uma postou-lhe o segundo, mas o Simonic pensou, não, então se já que eu estou em campo ainda vou fazer outra. Exatamente. Para ficar na história dos mundiais com 3 cartões amarelos. E a Croácia e a Austrália acaba por passar, e foi uma grande surpresa. Depois é eliminada num jogo que nós já falamos aqui sim, contra a Itália. O famoso penalti sobre o grosso, e cai nessa fase, mas o time que ele ganhou aqui o espaço de figura lendária da Austrália, e
Verdade, ele depois vai sempre aos mundiais. Ele foi à Rússia quase sim, já no final da carreira. No final da carreira. É quase um prémio carreira. Não é? E ele contou muito recentemente isso, que toda a sua família fez tipo uma espécie de festa para ele entrar na galeria dos notáveis de estar a marcar em 4 mundiais seguidos. Mas ele não conseguiu marcar. Mesmo assim conseguiu marcar em 3 mundiais seguidos. Que é algo... E pela Austrália. Não sei. Claro, é isso. É mesmo marcar isso. pelo Brasil ou pela Argentina, pela Inglaterra é relativamente normal. Pela Austrália é mais complicado. Porque ele depois em 2010 até viveu um mau momento, que ele é expulso logo no primeiro jogo contra a Alemanha. Mas marca depois numa vitória contra a Sérvia. A Austrália entretanto foi eliminada. E em 2014 a Austrália até perde os jogos todos, mas também tinha um grupo muito difícil. Sim, e já estava com uma equipa a descer bastante nível a Austrália. Mas o Mundial 2014 é icónico. Ele marca no primeiro jogo contra o Chile, mas aquele gol contra a Holanda para mim é um dos melhores golos do Campeonato do Mundo. Lembra ali um bocado o Van Basten na final de 88, sim. porque é assim um passe longo. E acertou bem na bola. Sim. E lá está, tanto podia ir para a fila Z como entrar, e neste caso entrou. E esse golo, apesar de nós estamos a falar de 2006, e foi aquele que fica famoso, não é? E que ganha toda a importância na seleção australiana, mas esse golo de 2014 é dos mais icónicos da história dos campeonatos do mundo. Estamos a falar de um jogador que nunca jogou num grande clube, tem uma carreira muito boa, não é? Jogou muitos anos na Premier League, no Everton. Fez boas épocas, era inegavelmente um bom jogador. Mas nunca jogou num gigante, não é? Sim, nesta altura estamos a falar de uma equipa australiana que tinha o Harry Kewell a jogar no Liverpool, o Mark Viduka chegou a jogar num bom Leeds e também no Newcastle. Aqui o Tim Cahill não tinha, e tinha muito este perfil também de patinho feio, quase reivindicativo. Olhando para ele não tinha propriamente assim uma... Qual é a se tiveres que definir o que é ele como jogador, o que é que tu dirias? Batalhador, por exemplo, nós temos aqui ele como segundo avançado e para mim ele notabiliza-se como um médio de transição, é alguém que vai de 6 para 8 a progredir com bola. Os tempos do Everton e desta seleção da Austrália em 2006 é este perfil que o Tim Cahill tem seguramente. Ele não tinha propriamente grande técnica, não tinha uma visão de jogo extraordinária, mas lá está lutava muito e tentava também, ou seja, parece-me ser não se escondia, parece ser muito forte psicologicamente, que até pode falhar, mas ele vai continuar. E acaba por marcar grandes golos. Grande história, a de Tim Cahill, o nosso ilustre negócio mistério desta temporada, 13º episódio da 6ª temporada. Já sabem que vamos voltar quarta-feira com um novo jogador que se destacou no Mundial e o que é que depois fez a partir daí. Fica a pergunta, deixem também na caixa de comentários, nós cá estaremos. Um abraço e até à próxima.